Mateus capítulo 8, versículo 5. Mateus capítulo 8, versículo 5. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 8, versículo 5. Agora você ouve a palavra. Diz, não, porque a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. Capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Quem é um centurião? O que é um centurião? Centurião é capitão de 100. O mundo daquela época, boa parte do mundo, estava debaixo do jugo escravizador de Roma. E esse homem, sendo um capitão romano, ele foi procurar Jesus. A Bíblia está dizendo aqui, chegou junto dele um centurião rogando, pedindo por favor, insistindo com ele, rogando mesmo. Mas por que ele fez isso? Aí vai mostrar aqui. E dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Uma atitude louvável, porque ele não estava ali pelo pai, pelo filho, pelo irmão, estava ali por um criado. E é verdade, a Bíblia diz que é amigo que é mais chegado que irmão. E ele foi ali, devia ser uma pessoa muito estimada. Mas não é o que eu quero comentar ainda. Por que ele procurou Jesus? Sendo um capitão romano, uma autoridade, um oficial romano, certamente ele tinha informações a respeito de Jesus. Capitão, um cego enxergou. O que? Ele era cego? Era. Eu fiquei sabendo. Verdade, é no nosso meio, tem uma vez um repórter, ele ficou sabendo de uma pessoa que estava curada, foi lá no Rio, na igreja nossa, e ele foi lá a cada pessoa, ver se aquilo era verdade, se a mãe estava falando era verdade, que tinha acontecido com o filho. Coisa séria. E ele talvez também, não estou querendo acrescentar nada da Bíblia, por favor, mas ele certamente tinha informações. Ele não ia procurar. Por que ele procurou Jesus? Se o criado dele está atormentado, paralítico, ele procurou porque ele ouviu falar da cura, ouviu falar dos milagres. Somos nós que chegamos aqui também porque ouvimos falar das maravilhas do Senhor. Ouvimos falar dos feitos do Senhor. Então procuramos o Senhor, procuramos ajuda, procuramos socorro. Ele também procurou. Deixou de lado o preconceito romano, a arrogância do romano e foi humildemente diante do Senhor. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Tiago diz, pedis e pedis maus. Talvez não estamos sabendo pedir mesmo. Ele pediu apenas uma palavra. Agora, será que nós estamos prontos para receber a palavra? Porque nem sempre a palavra vem, ela fala o que nos agrada. Só que nós não entendemos que toda a palavra de Deus, ela nunca vem para condenar o homem. Eu gosto do versículo 17 do capítulo 3 de João. Olha o que diz. João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós sabemos que Jesus não era um anjo, não era um ser especial, Jesus era o próprio Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Na visão do Apocalipse, Apocalipse 19:13, Jesus estava vestido com uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual estava sendo chamado é assim, estava vestido com uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é palavra de Deus. Então Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nunca vem para condenar o homem. No passado, o Salmo 107, versículos 19 e 20, registra um fato que os filhos de Israel estavam na angústia. Eles clamaram ao Senhor, diz assim, então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Olha que coisa profunda. É isso que nós temos que entender. A palavra de Deus vem para nos livrar. Mas, repito, nem sempre queremos ouvir a palavra. Paulo fala a Timóteo, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Segunda Timóteo 4, 1, 2 e 3. Segunda, conjuro-te por diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. 2, que pregues, o quê? A palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade, paciência e doutrina. 3, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Verdade. Quer dizer, a pessoa vai chegar um tempo que ela não vai ouvir o que Deus tem para ela, o que ela quer ouvir.
É o que ela quer ouvir. Eu brinco que tem a caixinha de promessa, que é uma caixinha cheia de versículos da Bíblia. E a pessoa ora a Deus, diz, Deus, me dê uma palavra. E ele tira, arrependa-te, pecador. Deus, fala de novo. Ele quer ouvir o que é agradável para ele. Até sair a palavra que era agrada, né? Parece até o periquito Léo do Realejo que tirava. O pessoal só mais antiguinho que vai levar do Realejo. Na praça que vinha, ele tirava lá uma folhinha. E quando era bonita, me dá outra aí, não sei o quê. Mas, voltando à seriedade, nós temos que aprender a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até a palavra que nos repreende, a palavra que nos corrige. E, às vezes, não aceitamos. Não compreendemos. Ele entendeu. Era uma palavra, e a palavra que o Senhor dissesse valeria para ele. E aconteceu, o servo ficou curado. Agora vamos ver uma coisa totalmente oposta. O quê? Marcos, depois de Mateus, é Marcos. O capítulo é 10, o versículo é 17. Ele desprezou a palavra. Desprezou. Ele queria algo, mas não quis ouvir a palavra. Capítulo 10 de Marcos, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Jesus já colocou o pé atrás. E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão que é Deus. Coloque isso, Deus é bom em todo o tempo. Canta lá o nosso amigo Sandro, nós dizemos que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E é verdade. E nós vamos entender por que Jesus falou isso, que Deus é bom. E tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Quando ele ouviu isso, ele deve ter dado um sorriso lá dentro. Ele deve ter se alegrado, né, vibrado. E na mesma hora ele respondeu para Jesus. E ele respondendo, disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Né? Desde a minha mocidade. E Jesus olhando para ele o amor. Por que Jesus o amor, que a Bíblia está dizendo? Em João 14, 21, Jesus falou desta maneira. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Então, quando você, entenda bem, guarda a palavra, você, o mandamento, você é amado pelo Senhor. E Jesus o amou. Jesus não disse que ele era hipócrita, não. Que era um ator, representando. Não, você está representando. Não, não. Ele guardava assim, como nós também. Talvez também não adulteramos, cremos, né? Não mentimos, não roubamos ninguém, honramos nossos pais, oramos por eles, fazemos o que está ao nosso alcance, mas talvez, como aquele homem, está faltando algo. E Jesus, olhando para ele o amor, ele disse, falta-te uma coisa. O que está faltando? Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Pedido estranho. A Bíblia não fala mais disso, mas só falou nesse caso. Porque tem os mandamentos que temos que guardar, mas temos mandamentos que são ímpares, são dedicados à pessoa. Mas aqui é um mandamento, está implícito, que é para todos. Como assim? Nós vamos entender. O quê? Aí a Bíblia diz assim, mas ele, contrariado com a sua palavra, com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O Senhor Jesus falou em Mateus 22, 37, ele lembrou as palavras que Moisés falou ao povo de Israel. E disse Jesus, e Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Primeiro, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Deus sabia o que estava fazendo. Eu não quero acrescentar nada à Bíblia, nem dizer que isso aqui é uma doutrina para todos, mas o entendimento que eu tenho, que esse homem podia ser testado, está sendo testado. Porque o Senhor pediu no passado, no Velho Testamento, a vida do filho de Abraão. Mas Deus quis a vida dele? Quis apenas prová-lo, testá-lo. Entendeu? Exatamente. E ele não pegou. Não pegou ela. Aqui poderia ser uma prova também. E mesmo assim, o Senhor Jesus fala depois para o Pedro, no capítulo 22, capítulo aqui 10 mesmo, versículos 29 e 30, ele fala que ele devolve 100 vezes mais quando alguém pede alguma coisa por amor dele. Não é que ele vai lhe dar 100 filhos ou 100 esposas, não, vai melhorar as coisas muito na sua vida.
Mas também não é mensagem para agora. A mensagem aqui é que esse homem amava, entenda bem, procurava guardar os mandamentos, mas o principal mandamento ele não guardava, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Com toda a força, com todo o pensamento, ele não conseguiu. Ele amava mais as riquezas. Mas é errado ter as riquezas? Jesus vai dizer que não. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Quando você não entender muito um versículo, peça direção a Deus. Nas chamadas regras da hermenêutica, as regras de interpretação, às vezes o texto fala, não tem nada, o que está escrito. Mas às vezes não, nós temos que alcançar o que o escritor está escrevendo ali, o que ele está dizendo naquilo. Por isso que temos que ler o contexto, né, e às vezes procurar entender o que eles chamam de interpretação extensiva, você procurar ver. E quando eles ouviram aquilo, estranharam. E os discípulos se admiraram dessas palavras. Puxa, porque talvez o Pedro, lembra que o Pedro tinha barco de pesca. Lembra que o João e o Tiago tinham companhia de pesca, tinham barcos de pesca. Ele está dizendo que os ricos não entrarão, dificilmente. Aí Jesus tem que voltar a explicar. Diz assim, Jesus fala, mas Jesus tornando a falar, deixa ele completar. Quando você não entender ou não compreender, Jesus fala um pouco mais comigo. Meu entendimento está muito pequeno. Minha compreensão está pequena. Não seja precipitado em interpretar o que o Senhor está falando na sua palavra. Deixe ele dirigir. Deixe ele confirmar de um lado para o outro. Essas são 2, 3 testemunhas. As Bíblias antigas, geralmente, vinham acompanhadas de letrinhas. Essas ainda tem, mas muito pouco, que era o chamado banco de palavras, que era a concordância bíblica. Hoje você tem internet. Você vai lá, bota um versículo bíblico, o meu versículo fala, entende? Aí você pega a tradução, você pega para Bíblia Online, né? Aí você vai lá, Bíblia Online.com.br, aí tu vê assim, Bíblias, aí vai vir em vários idiomas, você põe português. Quando vier português, vai abrir uma opção de Bíblia, né? Uma opção de traduções. Aí vai assim, corrigida e atualizada, corrigida e revisada, né? 1979, Ferreira Almeida, King James, aí, em inglês, né? Mas nova versão internacional, NVI, a versão britânica, tudo isso, na Bíblia na linguagem de hoje, tudo isso. E ali vai te ajudando bastante a interpretar textos também. Ajuda. Mas aqui Jesus falou de maneira clara agora para eles, para não ter confusão. E disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então não é errado a pessoa ter riqueza, você ter. Errado é você amar as riquezas. Mais do que a Deus. Foi o erro dele. Ele não conseguiu, ele não passou no teste final. Ele tinha, entenda bem, podemos dizer assim que ele ia fazer uma prova que tinha 5 pontos de um lado e outra pergunta valia só 5 pontos, né? E ele foi reprovado nessa que ele não foi aprovado. Muita gente está ficando, irmão. Por favor, não é errado ter riquezas, é errado é amar as riquezas. Lembra do que ele falou para Timóteo, Paulo falou a Timóteo? Olha o que Deus falou através de Paulo para Timóteo. 1 Timóteo 6,10, ele diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Lembra que a fé vem por ouvir? E ouvir pela palavra. Se desviam daquilo que Deus fala e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Não são poucas pessoas que estão fazendo isso, que estão perdendo porque não conseguem confiar. Então, o que estamos vendo dos 2 personagens que estudamos, o centurião de Cafarnaum e o homem rico aqui? Um quis a palavra, o outro desprezou a palavra. O outro queria a salvação, ele queria a vida eterna. Porque você fica até escandalizado de vez em quando. Eles mandaram um vídeo para mim, que um cidadão falava para o outro assim, olha, eu nasci na religião tal, frequento religião tal, gosto da religião tal, eu vou para o inferno? O outro disse, não. Até ele se assustou. Escapei dessa. É verdade. E ele falou assim, a teologia que nós pregamos, ela não crê em condenação eterna. Só se for a teologia dele, não é da Bíblia, não. A Bíblia diz, apartai-vos de mim o quê? Quem lembra que Jesus falou? Pode que para o fogo eterno. Como é que não tem condenação? Salário do pecado.
Como é que não tem condenação? Mas sabe o que é? Como tem pessoas que querem ouvir o que elas querem, tem pessoas que falam o que os outros querem. Ser agradável a todos, não podemos. Se mesmo você vai ferir alguém, tem que falar a verdade, porque só a verdade é que liberta, irmão. A verdade é a palavra de Deus, não é que os homens falam, não. É o que a Bíblia diz. Não adianta falar da boca para fora, não. É o que a Bíblia diz. Assumir o que Deus diz, tomar posse, aí você vai ver a glória de Deus. Um não quis, o outro quis. Um foi recompensado, levou a cura para o seu criado. Mas eu fico pensando, meu irmãozinho, como aquela família toda daquele centurião deve dar ali para frente. Porque quantos de nós também procuramos a Jesus, não é porque queríamos a vida eterna, queríamos a salvação, nós queríamos a cura, queríamos uma libertação de um problema. E nós entendemos que Deus tinha muito mais, que o que estavam buscando é pouquinho para aquilo que ele tem a vida eterna, ele tem a salvação. Basta que você creia no coração, que a pessoa creia, que Jesus morreu pelos pecados dela, que no coração ela creia que Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo a morte e o inferno, e ela diga, me salva Jesus, e ela vai ser salva. Não importa quem ela foi, a Bíblia diz que ela será nova criatura. Eu sempre falo para vocês que o homem, a pessoa pode ter sido um homicida, a família da vítima nunca vai te perdoar. Deus perdoa. E quem conhece Deus, mano, fica cheio de ódio, esse cara tem que queimar no fogo do inferno. Não, Deus tenha misericórdia que essa pessoa se arrependa da maldade que ele fez para toda a minha família e para a vida do fulano. Esse é o amor de Deus. Quem conhece, clama. Quem conhece a palavra de Deus não diz bandido bom, bandido morro. Contei para vocês um testemunho bonito do Márcio, lá de Belo Horizonte, não é o Márcio que abriu aqui não, o culto. O Márcio se envolveu com tráfico, foi preso. Na cadeia, lá na prisão, ele assistiu o missionário e aceitou Jesus. Aí se acertou com Deus, falou para a esposa, para a companheira, vamos casar, porque eu quero me batizar. Ela disse, tá bom, casaram, ele se batizou nas águas. Depois que ele se batizou, veio a sentença dele, 28 anos de prisão. Poderia se revoltar? Não, se vestiu de revolta, não. Ele disse, Deus está no controle de tudo. De 28, ele ficou 3 anos só preso. Teve revisão de pena, tudo aconteceu. Saiu de lá da prisão, não foi viver com o dia do tráfico, nada não. Foi trabalhar. Bico dali, de empreitada, de obra, se tornou um pequeno empreiteiro. Comprou loja, construiu, fez. Quando ele deu testemunho, ele construiu a casa em cima, embaixo construiu lojas, e a loja estava jogada, já era uma renda para ele. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Hoje é dia de decisão, toma a decisão. Quem não aceitou, aceite a salvação. A vida eterna é para todos. Pastor, já eu vim buscar pela minha família, né? Mas a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Você está lutando pela libertação do seu filho das drogas, do álcool, ou do seu marido, da sua esposa. Vem você primeiro, depois toda a sua casa virá. Amém?